Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 28 de fevereiro de 2024. Segunda semana da Quaresma, quarta-feira, cor litúrgica roxo. Queremos entregar a Deus a todas as pessoas que nos pedem oração por cura física, cura de doença, por restauração de casamento, pela família e santificação da família, pela intercessão por um filho, por uma filha. Entregamos a Ti, Jesus, todos aqueles que nos pedem oração, o vosso poder se manifeste na casa de cada um. Amém. Santo do dia, Santos Romão e Lupicino, os diferentes irmãos que viveram em harmonia. Eu quero lembrar que nós estamos no início do século V, na França. Então, o recurso, a imprensa ainda não tinha sido desenvolvida. Então, o recurso de você conseguir uma Bíblia, um livro, era muito complicado naquela época. Mas esses dois irmãos leigos conseguiram reunir alguns escritos e partiram para um local deserto, um local em meio à floresta, né? E começaram a ler a Bíblia, entender a Bíblia, estudar a Bíblia. E assim conseguiram, inspirado pelo Senhor, formar uma ordem e também marcar a presença naquele século na França, influenciando regiões ao seu redor e convertendo corações. Senhor nosso Deus, ter pessoa ao nosso lado é uma bênção, como São Romão e Lupicino. Tinham um ao outro. Eu te louvo pelos filhos teus enviado para conviver comigo, me animar, sustentar a minha vocação e me impulsionar para que eu prossiga. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida em família e em comunidade. Amém. Eu quero lembrar que Romão e Lupicino, eles tinham um atrito entre eles, né? O Lupicino era uma pessoa racional, intempestivo. Já Romão, Santo Romão, era uma pessoa extremamente dócil e às vezes eles se chocavam em seus interesses, mas um completava o outro. Assim também nós vivemos dentro da igreja, na nossa família, na nossa comunidade. Às vezes encontramos algumas pessoas que também têm um temperamento intempestivo, diferente do seu, do meu, né, do nosso temperamento. Mas pedimos a Deus agora que nos dê essa compreensão, a capacidade de absorver em Cristo Jesus para o engrandecimento do nome do Senhor. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura está no livro de Jeremias, capítulo 18, de 18 a 20. Nós pensamos assim, né? O profeta Jeremias, outros profetas, tinham uma vida tranquila. Não, ao contrário. Eles também eram perseguidos, eles também eram incompreendidos. Principalmente Jeremias, que falava para as autoridades religiosas e também para os governantes aquilo que da vontade de Deus. Acusava mesmo, ele acusava a péssima conduta dos religiosos da época e também das autoridades. E por isso era muito perseguido, muito mesmo. Alguns reis perseguiam ele com o abono, né? Com a assinatura embaixo de alguns sacerdotes e doutores da lei. Naqueles dias disseram eles quem? Os que queriam prejudicar Jeremias. Vinde para conspirarmos junto contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem o sábio o conselho, nem o profeta a palavra. Vinde para atacarmos com língua, e não vamos prestar atenção em todas as suas palavras. Por quê? Jeremias era aí a palavra de Deus, a resistência, né? Para que nem a religião da época e nem os governantes da época pudessem promover o mal. Aí Jeremias faz a seguinte oração ao Senhor: atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram para mim uma cova. Lembra-te de que eu fui à tua presença para interceder por eles.
e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde, ataquemo-lo. Essa é a mensagem do mundo para aqueles que querem preservar e salvar o Santo Evangelho, que querem defender o Santo Evangelho, que querem viver uma vida santa dentro e fora da igreja. Então, seria uma pura ilusão, né? Então, por isso que ao lado de Santo Romão tinha Lupicino, que era uma mente mais racional, que alertava o Santo Romão sobre as perseguições, sobre as necessidades, né? A vida religiosa não é puro romantismo, tem que passar por perseguições, provações, e que nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Mas a imagem de Santo Romão e Lupicino nos mostra aí que é sempre favorável, que Deus está conosco, que Deus está ao favor daquele que luta pela igreja, daquele que luta pela obediência, daquele que luta pelo anúncio da palavra e resgate de corações. O salmo de hoje é o Salmo 30. Ele fala assim: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossa mão, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Então o Salmo 30, ele vem falar, e repetir, refletir a primeira leitura e a vida dos santos de hoje, preparando assim para o Evangelho. Salvai-me pela vossa compaixão, Senhor. Então o profeta, a pessoa que é pincelada por Deus para pregar, para anunciar, para falar as verdades, ela tem que estar blindada pelo Espírito Santo. É o Senhor que capacita. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Então está aqui o que foi falado em Jeremias na primeira leitura. Né? Vinde, vamos conspirar contra Jeremias. Né? E depois a própria oração de Jeremias: atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Eles cavaram para mim uma cova. Né? E lembra-te que eu fui à tua presença para interceder por o teu povo, Senhor. Então o Salmo 30 nos prepara para o Santo Evangelho. Amém. O Evangelho está em Mateus capítulo 20, de 17 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas o terceiro dia ele ressuscitará. Engraçado que Jesus fala para os seus discípulos na terceira pessoa, né? Então ele fala dele como uma outra pessoa. Eis que subindo a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes. Eles ou condenarão à morte, ou entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então, dando bem a entender a sua missão, né? Que muito mais Jesus inteiramente homem, 100% homem, mas também inteiramente Deus, 100% Deus, dando-se como o Cordeiro especial, o Cordeiro do Senhor. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que queres? Ela respondeu: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que está pedindo. Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber?
Aí, apressadamente, os filhos, né, daquela senhora, eles, apóstolos também, responderam. Eles responderam: podemos sim, podemos tomar e beber do cálice que você vai beber. Então Jesus lhe disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai quem dará esses lugares àqueles os quais ele os preparou. Então Jesus aqui ele fala que realmente os apóstolos seriam mártires, morreriam, né? Eles encontrariam a morte ao defender o santo evangelho. Mas eu não posso decidir quem senta à minha esquerda, quem senta à minha direita. Esse lugar está reservado para aquele que Deus preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos, com razão. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes da nação têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Então, entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Então, nessa resposta, Jesus já está dando também uma indireta aos dois e sua mãe. Porque se ele quer sentar à direita ou à esquerda no reino de Deus, quer tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. É no serviço, é na humildade. Aqui, a exemplo dos dois santos de hoje, né? Santos Romão e Lupicino. Então, nós quer servir, quer ser grande, aprenda a servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. E realmente, o testemunho de Jesus foi doar-se inteiramente a ponto de morrer no sacrifício de cruz por cada um de nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero mais uma vez lembrar que essa liberdade que eu me consinto na reflexão do Evangelho e depois cito a palavra do Senhor, é porque aqui nós não estamos falando de uma liturgia, né, da palavra. Nós estamos fazendo uma reflexão, um estudo bíblico. Por isso que eu navego nos versículos explicando-os um após o outro e mesmo assim uso a expressão litúrgica palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas essa liberdade tem pelo próprio título do programa, Reflexão do Dia. Não é liturgia do dia. Então, nesse Santo Evangelho, nós estamos vendo que também Jesus passa por essa situação. Primeiro, ele passa pela situação da perseguição. Aqui no versículo 17, ele fala que ele está indo a Jerusalém e será perseguido. E depois ele passa por essa intriga, essa disputa de poder entre os apóstolos, incluindo inclusive a mãe de dois deles. Mas o Senhor fala: se você quer ser grande no reino de Deus, seja humilde, seja servo. Né? O nosso Papa é servo dos servos. Cada bispo é um servo. Cada padre foi pincelado na multidão para servir. Então, aquele que é consagrado, aquele que faz parte do magistério da igreja, da Santa Igreja, aquele que faz parte do clero, aquele consagrado, ele é um serviço, ele serve ao Senhor. Lógico, é dotado de toda a autoridade, assim como Cristo Jesus, mas a natureza do seu trabalho é servir. Assim nos ensina Santo Romão e Lupicino, que Romão, chegando a sacerdote influente, né, tendo a sua projeção além da França, Inglaterra, Itália, ele serviu ao Evangelho, assim como Lupicino, servindo ao Evangelho, encontrou grandeza até os dias de hoje, pois a igreja os proclamou santo. Assim também como o profeta Jeremias tinha na sua natureza, na sua intenção, o serviço ao bem comum. Lembra-te que fui a tua presença, Senhor, para interceder pelo meu povo, para afastar do meu povo a tua ira. Então é um serviço e mesmo assim era perseguido. O Salmo também nos lembra e o Evangelho termina então. Se queres ser grande, serva. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate
em favor de muitos. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração. É tempo de quaresma, conversão, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.